Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. Te ajuda a conquistar a sua aprovação da forma mais facilitada e acelerada possível. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos principais macetes que existem aí para você acertar mais questões de linguagem. Um macete muito útil, que principalmente vai te ajudar naquelas questões que você ficou em dúvida, sabe? Então você ficou em dúvida entre duas alternativas, entre três alternativas e tal, que acontece muito em linguagem. Cara, esse macete, que é o macete dos distratores de linguagem do Enem, você consegue aplicar ele, muita chance de você acabar escolhendo a alternativa correta, sabendo ali dos distratores que existem e tal, aplicando esse macete direitinho. Então, é um macete muito útil, principalmente para você acertar mais questões ali na prova de linguagem, em que inclusive eu apliquei ali no Enem de 2021 e eu consegui 40 acertos em linguagens, sabe? Nunca fui muito bom em linguagem, então eu apliquei esse macete e consegui 40 acertos, mais 750 pontos ali na prova de linguagem do Enem. Então vale muito a pena vocês utilizarem esse macete. Esse é o macete dos distratores ali de linguagem do Enem. Mas antes disso, eu já peço para você, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal. Cara, faço medicina, horário integral. É muito difícil produzir esse conteúdo para vocês. Realmente é muito difícil. Eu tenho várias provas e tal, e realmente muito conteúdo para estudar. Então é muito difícil produzir esse conteúdo. Mas eu faço porque eu sei que ajuda muitas pessoas e que eu fui ajudado por esse tipo de conteúdo ali no meu ano de aprovação. Então, galera, a única contrapartida que eu peço para vocês é deixe seu like, se inscreve no canal para poder atingir mais pessoas, para poder ajudar o trabalho aqui a crescer. Então, se for possível para você, isso vai ajudar muito aqui o meu trabalho, beleza? Então, é isso, pessoal. Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Vou fazer uma explicação teórica primeiro e depois vocês vão ver como é que esse macete se aplica ali nas questões realmente. Então, vamos embora, sem mais enrolação. Distratores e linguagem no Enem. O que são os distratores? São certas alternativas em que elas podem ter uma relação com o texto, elas realmente têm ali algo que faz sentido, mas que na verdade elas estão ali só para te distrair, para você errar, como o próprio nome diz. Então, elas são muito usadas e são feitas pelos elaboradores de questão do Enem, levando em conta esses 5 pilares. Esses 5 pilares são os utilizados pelos elaboradores de questões do Enem para fazer uma questão de linguagem, uma questão às vezes até de humanas. Então, eles são muito importantes para que você tenha ciência. O primeiro deles é a contradição, que é uma conclusão contrária ao que o texto propõe. Então, muitas vezes aparece ali alguma alternativa em que tem uma conclusão, ou seja, ela fala algo exatamente contrário do que o texto propõe. Geralmente, essa alternativa a gente não fica muito em dúvida, sabe? Geralmente, a gente consegue descartar numa boa, mas por vezes as pessoas erram, então é bom ter consciência desse distrator, que ele fala exatamente o contrário do que o texto propõe. Você vai ver em muitas questões esse tipo de distrator, em que vai ter uma alternativa que fala exatamente o contrário do que a resposta quer, beleza? Então, identificar esse distrator às vezes é muito bom para que você tenha noção de qual é a resposta correta, porque por vezes eles colocam uma resposta que é a correta, uma resposta que é contraditória, que fala exatamente o contrário da resposta correta, e uma outra que tem um sentido semelhante ali daquela resposta correta e tal. Você fica em dúvida entre a correta e a que tem um sentido semelhante à resposta correta. E aí, o que você tem que fazer nesses casos? Você vai pegar, vai ver a alternativa que tem ali de contradição e você pode ter certeza que provavelmente a resposta vai ser a que é ao contrário da contradição, ou seja, a que realmente faz sentido com o texto e tal. Então por isso que é importante a gente ter noção desse distrator, porque ele é muito usado aí pelos elaboradores de questão do Enem e às vezes dá uma pista de qual é a resposta correta em questões que a gente está em dúvida ali, beleza? Agora o distrator de redução, que é uma conclusão baseada em apenas uma informação não central do texto. E esse distrator muita gente acaba pecando, que é justamente quando você tem uma alternativa em que fala algo que está contido no texto, algo que realmente dá para depreender, dá para retirar do texto, só que isso não é a ideia central do texto, isso não é o que o comando da questão pede. Então existem, na maioria das questões de linguagem, você vai encontrar um distrator de redução e, em muitos casos, eles você pode confundir como a resposta correta, se você não tiver muita atenção ao comando e não ler o texto base com atenção. Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com esse distrator, com certeza é um dos que as pessoas mais erram. E agora, o distrator de extrapolação, também um distrator bem importante que o pessoal erra muito. Então, conclusão que, apesar de ter relação com o texto, vai além do que foi dito no texto, não está no texto.
texto. Ou seja, nesse distrator você vai ter algo relacionado ao texto na alternativa, só que detalhes em que não são dados do texto, ou seja, algumas coisas que não dá para se depreender do texto, alguma conclusão que não está contida diretamente no texto, tem até relação, mas que não está contida diretamente no texto. Então, por isso, esse distrator, ele geralmente confunde muito. Então, é aquelas afirmativas que fala algo que não está contido no texto, mas que tem relação ali com o texto, que acaba extrapolando demais a conclusão que dá para se estabelecer do texto, beleza? Então, esse distrator de extrapolação também acaba que muita gente erra, e principalmente por falta de atenção nesses casos, e às vezes faz confusão e acha que no distrator de extrapolação está a resposta correta. Por isso que você tem que ter muito cuidado com esse distrator. O outro distrator que a gente tem é o de generalização, que é quando uma afirmativa generaliza, exagera, amplia demais o que está no texto. Ou seja, ela pode até ter a conclusão que está no texto, só que ela acaba que ela abrange um grupo maior do que o contido no texto. Vai e amplia demais o que está contido no texto. Muitas vezes tem um texto, por exemplo, que fala sobre intolerância religiosa e fala que muitos brasileiros praticam a intolerância religiosa. No distrator de generalização você vai ter, por exemplo, algo que fala que todos os brasileiros praticam intolerância religiosa. Em geral, esse é um exemplo bem bobo, mas que com certeza muita gente acaba caindo nesse distrator se não tiver atenção ao texto base, beleza? Então, distrator de generalização muito contido nas questões também. E outro é o distrator de fuga, que é uma conclusão a qual não se pode chegar, pois não é abordada pelo texto. E o Enem adora esse distrator, ele aparece muito aí nas questões, beleza? Então é bom você ter atenção, geralmente dá para descartar ele numa boa, mas se você estiver correndo, estiver com muita pressa, você pode até acabar caindo nesse distrator de fuga, porque às vezes ele é até relacionado com o texto, só que ele foge muito do assunto principal, beleza? Da ideia central do texto, entende? Então é bom você ter esses distratores aí com você, se você puder, anota numa folha de caderno e tal, para você sempre que fazer as questões de linguagem no Enem, você ter esses distratores e ir identificando um a um. E aí, no final, depois de um tempo, você vai ter eles decorado de cabeça e não vai precisar mais dessa colinha, dessa folha com os distratores. Então, eu recomendo que, a partir de agora, você faça as questões de linguagem tendo em vista esses distratores. Eu garanto que se você fizer elas a partir de agora utilizando os distratores, você vai ver que seu número de acertos em linguagem realmente vai aumentar. Se você fizer a análise correta, tudo certo e tal, que agora a gente vai passar para a prática. A gente vai ver realmente como isso se aplica aí nas questões. Então, galera, peguei aqui 3 questões do Enem 2021 para a gente analisar utilizando a técnica dos distratores e também os macetes que eu passei para vocês na primeira aula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos para o comando para fazer aquela leitura direcionada que eu falei para vocês. Então, vamos embora. A representação do discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por... Então agora vamos sublinhar as palavras-chave. Discurso intimidador engendrada no fragmento é responsável por... Isso daqui são as palavras-chave que a gente tem aí nesse comando. E agora vamos para as alternativas. Ironizar atitudes e ideias xenofóbicas, conferir à narrativa um tom anedótico, dissimular o ponto de vista do narrador, acentuar a hostilidade das personagens e exaltar relações de poder estereotipadas. Beleza, agora vamos para o texto base. Depois que a gente leu as alternativas, leu o comando, sublinhou ali as palavras-chave para a gente ir com bastante atenção agora para o texto base, para realmente conseguir achar a resposta. O senhor pensa que só porque o deixaram morar nesse país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar num troço chamado autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é esse? Eu ensino o senhor a cumprir a lei, ali no duro, Duralex. Seus filhos são os moleques, de outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar de gringos feito o senhor. Foi então que a mulher do vizinho do general interveio. Era tudo o que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a, espantado com o atrevimento. Pois então, fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo nem meus filhos são moleques. Se por acaso importunarem o general, ele que viesse falar comigo, pois o senhor também está nos importunando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve força para engolir em seco e balbuciar humildemente. Da ativa?
narrativa, minha senhora? E agora, depois de fazer a leitura do texto base, vamos responder agora a questão. Então, nesse texto base, o que é que diz? Qual o resumo aí? A gente tem alguém do poder policial, alguém que tem um cargo, no caso, parece que é um delegado, que tá intimidando as pessoas, tá com um discurso intimidador, como diz o comando da questão. Tá intimidando um cara que provavelmente deve ser estrangeiro e a mulher dele é brasileiro. E ao ver essa intimidação, a mulher foi e deu uma lição nesse delegado abusado. E aqui a gente tem a referência. A gente tem A Mulher do Vizinho, Os Melhores Contos. Isso daqui é importante a gente sublinhar também, ter atenção à referência que ela às vezes pode nos dar a resposta da questão, beleza? A representação do discurso intimidador, engendrada no fragmento, é responsável por... Agora, letra A. Ironizar atitudes e ideias xenofóbicas. Gente, isso daí é uma redução, sabe? A gente até tem ideias xenofóbicas no texto e tal, mas em nenhum momento ele ironiza essas ideias propriamente, sabe? Então a gente tem uma redução, a gente até fala de ideias xenofóbicas, mas não é o assunto central do texto, não é isso que é o centro, o principal do texto, beleza? Do discurso intimidador. Então, ironizar atitudes e ideias xenofóbicas se enquadra aí como uma redução e uma fuga também, porque eu não consigo enxergar a ironia nesse caso. Conferir à narrativa um tom anedótico. Gente, anedota é algo que se refere a algo cotidiano, a algo que é comum, sabe? É uma situação real. Não consigo ver nada de errado nessa alternativa, realmente isso acontece muito, o abuso de autoridade aí por pessoas do poder público e tal. Então, não consigo enxergar nada de errado, mas vamos ver as outras alternativas se tem alguma que faz mais sentido. Dissimular o ponto de vista do narrador, gente, com certeza não, a gente não consegue ver o ponto de vista do narrador aí e não tem essa dissimulação, então é fuga, tá fugindo aí totalmente da ideia central do texto. Acentuar a hostilidade das personagens. Cara, isso daí é uma redução, a gente pode ver que tem hostilidade pelas duas partes, tanto do general quanto da mulher, no modo de falar, mas esse não é o principal do texto, beleza? Apesar de ter um discurso intimidador e tal, não é o principal acentuar a hostilidade das personagens. E exaltar relações de poder estereotipadas. Cara, então, essa questão muita gente acabou marcando mas a gente não tem uma exaltação aqui. A gente tem... mostra, mas ele não exalta. Exalta é quando a gente considera algo bom, quando a gente louva algo, e não tem essa exaltação nesse texto, beleza? Então, realmente foge aí também. Acaba sendo uma extrapolação, já que a gente tem aí umas relações de poder estereotipadas, mas ele não exalta elas, não dá para retirar isso do texto. Eu acho que esse discurso intimidador contido nesse texto, o autor quis realmente mostrar aí algo que é comum no nosso país, uma anedota a algo que é padrão aí na sociedade brasileira. Então, resposta, letra B, gabarito letra B, beleza? Então, nessa questão, a gente conseguiu ver aí alguns distratores, como redução, fuga e extrapolação. Agora vamos para a próxima. Mais uma questão de distratores do Enem para a gente aplicar aqui as técnicas. Vamos lá. Ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção. Então, agora vamos sublinhar as palavras-chave. Mulher internada em um hospital psiquiátrico. Opa, já dá um contexto bom. Compõe um quadro que expressa o narrador, né? Compõe um quadro que expressa sua percepção. Qual a percepção do narrador diante da situação no qual ele descreve a mulher internada? É isso que o comando exige da gente. Agora vamos ler as alternativas. Irônica quanto aos efeitos do abandono familiar. Resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor. Alimentada pela imersão lírica no espaço de segregação. Inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana. Demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez. Então, agora vamos para o texto base. Introdução a Alda. Dizem que ninguém mais a ama, dizem que foi uma boa pessoa. Sua filha de 12 anos não a visita nunca, e talvez raramente se lembre dela. Puseram-na numa cidade triste de uniformes azuis e jalecos brancos de onde não pôde mais sair. Lá todos gritam-lhe irritados, mal se aproxima ou lhe batem como se faz com sacos de areia para treinar os músculos. Sei que para todos ela já não é, e ninguém lhe daria uma maçã cheirosa, bem vermelha, mas não é verdade que alguém não a possa mais amar.
Eu amo-a. Amo-a quando a vejo por trás das grades de um palácio onde se refugiou princesa, chegada pelos caminhos da dor. Quando fora do reino, sente o mundo de mil lanças, e selvagem prepara-se, posta no olhar. Amo-a quando criança brinca na areia sem medo, uns pés descalço, uma mulher sem intenções, cercada de mundo, às vezes sofrendo ainda. Então, bem profundo esse texto, bem expressivo, né? Você pode ver aqui, principalmente nesse segundo parágrafo, que tem vários elementos expressivos e tal. E no primeiro parágrafo a gente tem ali uma descrição mais literal de como que é. E no segundo parágrafo, uma descrição mais expressiva, uma descrição mais lírica, digamos assim. Agora vamos para as alternativas e identificar os distratores. Crônica quanto aos efeitos do abandono familiar. Aqui a gente tem uma extrapolação, a gente nota o abandono familiar realmente, mas não é o tema central do texto. E também eu não vejo essa característica irônica que ele fala aí nessa alternativa. Então, extrapolação com fuga, né? Resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor. Cara, isso pra mim é fuga, sabe? Eu não vejo nada de resignação em relação à expressividade do narrador, que é o que o comando pede, né? Só relembrando. Alimentada pela imersão lírica no espaço de segregação. Vocês conseguem ver algum distrator nessa alternativa? Eu realmente enxergo no segundo parágrafo Eu realmente enxergo no segundo parágrafo essa percepção lírica, essa imersão lírica no espaço de segregação vivenciado aí por essa mulher, pela Alda. Então, vamos deixar essa aqui como uma das opções possíveis. Inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana. Gente, eu acho que isso daqui é uma extrapolação. Eu não vejo ele entrando nesse universo pouco conhecido da mente humana. Ele não comenta muito sobre a mente humana propriamente e tal. E não dá pra falar desse pouco conhecido, né? Eu acho que também acaba extrapolando um pouco, porque o texto não trata isso sobre o universo pouco conhecido da mente humana. Então acaba extrapolando. Demarcada por uma linguagem alinhada à busca por lucidez. Então, muita gente ficaria em dúvida entre a C, a D e a E. A alternativa eu não consigo enxergar aí essa percepção do narrador demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez. Então eu não sinto essa busca da lucidez presente aí que fala nessa alternativa. Então acredito que isso acaba sendo uma fuga. Beleza, galera? Uma fuga ou uma redução. Tranquilo? Então aqui são duas possibilidades aí. Lembrando que não é sempre que uma alternativa vai ser um distrator só, ela pode ter vários distratores misturados, mas é bom a gente identificar os principais, beleza? Então, resposta letra C, é a única que não tem um distrator, a gente realmente percebe uma imersão lírica muito grande nesse segundo parágrafo e é uma questão que eu diria que é uma questão aí de nível médio difícil. Eu acredito que muita gente possa ter errado ela, confundido aí com a letra D ou com a letra E. Então é uma questão para você ter atenção e não errar. Sabendo os distratores você consegue passar por ela numa boa. Agora uma questão com charge, não mais com texto, que o Enem gosta bastante de charge, e vamos resolver ela aplicando as técnicas que eu passei para vocês. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca. Então agora vamos sublinhar as palavras-chave. Associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa. Isso é muito importante quando ele fala de associação, linguagem não verbal e verbal. É muito importante, porque você tem que levar em consideração o texto escrito e também a parte em que é imagética, a parte não escrita, beleza? Então tem que levar isso em consideração, tranquilo? Então, essa associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca. Então, o que esse recurso expressivo quer? Vamos lá. Estimular denúncias de maus tratos contra animais, desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos e alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Então todas as alternativas têm uma relação aqui com essa imagem. Vamos agora ver a imagem com mais calma. Esse PET é descartável, se referindo aqui à garrafa PET. Esse não. Então aqui a gente tem um cachorrinho. Abandono é crime, Lei Federal número 9605/98. Então aqui a gente tem essa imagem aqui, bem simples. E o que o recurso expressivo da associação da garrafa PET com o cão, com esse texto verbal aqui, busca? Vamos ver agora. Estimular denúncias de maus tratos contra animais. Gente, não é isso que o texto quer, não é isso a ideia central aí, não é isso que essa associação
da imagem com o texto pretende. Tem ali abandono é crime também, a lei federal e tal, mas não estimula denúncias. Se estimulasse denúncias, ia deixar um SOS, coisa do tipo, o que não deixa nessa imagem. Nesse caso, eu vejo uma redução. A gente pode ter ali uma associação com maus tratos com animais, mas acaba que esse não é o tema central que busca aí o comando da questão. Então, redução. Desvincular o conceito de descarte da ideia de negligência. Cara, para mim isso daí é uma redução. A gente até tem isso no texto, mas não é a ideia central nem de longe. Então, para mim é uma redução barra fuga, né? Porque não é isso o propósito aí, essa associação de imagem com o texto. Incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua. Gente, para mim isso daqui é uma extrapolação, né? A gente até uma fuga também, né? Porque não se fala aí de adoção em nenhum momento no texto. A gente até tem o cachorrinho e tal, mas em nenhum momento a gente fala de adoção. Então, acho que é até mais uma fuga do que uma extrapolação propriamente dito. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Gente, nessa alternativa eu vejo sentido, sabe? Realmente mostrar ali com a imagem do cachorrinho e tal, e também com o texto verbal, falar ali que não é para descartar o animal doméstico e que a gente não deve descartar ele, não é algo inanimado como uma garrafa PET, beleza? Então, para mim, essa daqui faz sentido. Então, vamos ver. Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Gente, em que momento tá falando aí as sanções, o que vai acontecer com quem abandonar o animal doméstico? Em um momento, né? Então eu acho que isso aqui acaba sendo uma fuga barra extrapolação, beleza? E então a gente vai ter aí como resposta a letra D de dado, tranquilo? Então, letra D, resposta aí, gabarito dessa questão.